E nós estamos no mês Harpas e Taças. E nós faremos uma série de mensagens sobre esse tema. E eu quero explicar um pouco sobre o que é harpas e taças na introdução dessa mensagem, mas não vai ser o tema da mensagem de hoje. Eu quero ler com vocês o livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 6 e verso 9. Livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 6 ao 9. Eu quero dar a paz do Senhor também a todos os irmãos que estão acompanhando online. Os cultos de quinta-feira, a parte da pregação está sendo transmitida de forma online. Apocalipse capítulo 5, verso 6 ao 9 diz assim: Depois, eis que vi no centro do trono, só uma pausa, aqui estamos falando uma visão de João, tá? O apóstolo João, na ilha de Patmos, tendo sua visão no livro de Apocalipse, ele mencionou: Depois, eis que vi no centro do trono, cercado pelas 4 criaturas viventes e pelos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Até o 9. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, as 4 criaturas viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Amém? Então aqui, o apóstolo João, em sua visão do Apocalipse na ilha de Patmos, ele teve essa visão, essa imagem gloriosa. E nos próximos dias nós abriremos muito assunto aqui sobre essa leitura. E ele viu no capítulo 8, a parte B, os 4 seres viventes, os 24 anciões prostraram-se diante dele, tendo cada um deles uma harpa e taças. E isso dá o título do nosso mês que nós vamos tratar. Então, apenas para esclarecer essa parte de harpas e taças, a harpa simboliza a adoração, o louvor, a submissão ao Senhor. Então essas harpas significam a adoração, a submissão ao Senhor. E as taças, com incenso, simboliza as orações dos santos. Então, este mês, harpas e taças, nós falaremos muito sobre adoração e intercessão. Adoração, louvor, intercessão, oração. Estão comigo? Então estes serão os assuntos tratados nos próximos dias aqui da igreja. Nós temos vivido meses gloriosos, que o Senhor tem falado muitas coisas conosco. Eu tenho certeza que esse mês não será diferente. Mas antes de falar sobre harpas e taças, e antes de dar a introdução completa disso, eu precisava falar um pouco sobre adoração. Porque a harpa significa a parte de louvor, de rendição, de submissão. Taças de incenso significa a oração, a intercessão. Mas tudo isso se resume em uma adoração. Então hoje eu quero falar um pouco sobre adoração, sacrifício, mas não a adoração daquele que é digno de ser adorado, mas a adoração daquele que adora ao que é digno. E o sacrifício não o sacrifício de Cristo na cruz, mas o sacrifício do adorador em si, Rafa. Nós. Então não posso entrar em harpas e taças sem antes falar da vida de um verdadeiro adorador. Então eu quero ler com vocês o Evangelho de João, o mesmo João que teve a visão lá em Apocalipse. Capítulo 4, versos 23 e 24. Que diz assim. Aliás, eu esqueci que está sem o projetor. Então, quem achou, diga amém.
Quem não achou, diga misericórdia. Eu espero um pouquinho. O Evangelho de João, capítulo 4, verso 23 ao 24, diz assim: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são estes os adoradores que o Pai procura. Vou ler novamente. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, é agora, este é o momento, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Quando a palavra do Senhor nos fala sobre uma busca de Deus, fala também de uma expectativa de ter este encontro. Ninguém procura nada sem expectativa de achar. Ou a gente procura até achar, ou quando desiste, desiste. Aí fala assim, quando eu estiver procurando outra coisa, eu acho, né? Que é sempre assim, a gente para de procurar, a gente está procurando outra coisa, nada a ver, a gente acha aquilo que a gente estava procurando 2 meses atrás. Mas nesse caso, o Senhor olha para a terra e fala, onde estão os verdadeiros adoradores? E essa palavra verdadeiros adoradores, ela me traz uma preocupação. Por quê, Leandro? Se Cristo procura os verdadeiros adoradores, é porque entre os adoradores tem aqueles que não são verdadeiros. Então o Senhor olha para os adoradores e é como se fosse uma separação entre joio e trigo, entre os que são e os que não são. Ele olha para os adoradores e entre os adoradores ele procura aquele adorador que é verdadeiro, aquele adorador que é legítimo, aquele adorador de marca, não da Shopee, né? Um exemplo. O adorador legítimo. E por que eu falei sobre Shopee? Porque eu já contei essa história aqui e eu vou repetir. Eu tenho uma sobrinha chamada Isabela. Lembra dessa história? E a Isabela, quando era pequena, ela tinha uma... Só os mais antigos, os crentes velhos daqui de Sepac. Os mais novos não sabem, então deixa eu contar de novo. E a minha sobrinha Isabela, quando ela era pequena, ela tinha uma boneca. E essa boneca, ela era tipo uma musicista. Ela tinha um violinozinho, e ela fazia... E tocava, né? E cantava musiquinha. E aí, eu fui lá, ela tava brincando, eu falei, já tem uma adoradora aqui, né? A bonequinha e tal, beleza. Até aí tudo bem. Numa outra vez eu fui na casa do meu irmão. E criança é criança. E eu vi a boneca adoradora quebrada, sem cabeça. Adoradora sem cabeça ali. E aí quando eu olho ela, por dentro, tá oco. Tá vazio. E aí porque a musiquinha vinha do violão. Então eu olho por dentro. E ali o Senhor falou no meu coração algo que eu nunca esqueci. Tanto que minha sobrinha está com 13 anos, vai fazer 14. Nessa época ela tinha uns 4, 5 anos. E quando eu olhei aquela boneca, o Senhor falou ao meu coração, que da mesma forma como aquela boneca estava vazia por dentro, assim são vários tipos de adoradores. Por fora, emite sons, mostram talentos, e até fazem algumas coisas bonitas, Johnson. Mas quando olha para dentro, está vazio. Quando olha para dentro, está oco. Quando olha para o lado de dentro, não tem nada de Deus. E aquilo me confrontou e sempre me confronta sobre eu estar tão cheio de Deus ao ponto de que se as minhas mãos não fizerem nada, por dentro eu sei, eu estou cheio dele. Porque este é o tipo de adoração que o Senhor procura. Um adorador que reflete as características semelhantes a Cristo. E quando eu falo de adoração, eu não estou falando somente de louvor, de música, até porque nós já estamos maduros nisso, né? Há anos atrás, quando era adolescente, eu achava que adoração era só música, mas não.
O Senhor nos ensina que a adoração, ele é um estilo de vida, uma forma na qual eu vivo. Então, seja o que eu faço, cantar, varrer, estar na portaria, ou no meu dia a dia, no meu trabalho, um talento que o Senhor me deu, eu posso viver os meus dias em adoração. Porque a adoração é um estilo em que eu coloco o Senhor em primeiro lugar, e a Ele eu presto culto a todo tempo. Então a adoração não é somente as 2 horas, 1h30 de culto aqui na CEPAC, não. A adoração é um estilo de vida constante, onde eu estiver, eu adoro. Eu estou no trabalho, eu estou adorando. Eu estou estudando, eu estou adorando. Eu coloco Deus no centro, eu coloco Deus nas decisões. Eu converso com Deus, eu ouço a Deus. Este é um estilo de vida de um adorador. Então ele começa a parecer com aquele na qual ele adora, que é Cristo. Então a vida de um verdadeiro adorador, ela deve refletir amor, perdão, obediência a Deus, identidade cristã. A vida de um adorador, ela deve refletir misericórdia, ela deve refletir santidade no dia a dia. E está vendo que nada disso tem a ver com música, dança ou artes. Aqui está falando de um estilo de vida diário. No meu dia a dia eu devo agir com misericórdia. No meu dia a dia, eu devo agir em amor. No meu dia a dia, eu devo agir em santidade, escolhendo não me contaminar com as coisas deste mundo, mas priorizar a minha vida e o meu relacionamento com Deus em todo o tempo. Isso é verdadeira adoração, espírito de justiça, autoridade do Senhor, autoridade do Espírito, ou seja, características que Cristo tinha, o verdadeiro adorador deve refletir. Então por isso que eu não posso falar de harpas e taças, não posso falar de louvor, adoração e intercessão, sem antes falar da conduta cristã, daquele que adora e daquele que intercede. Então no domingo nós vamos falar mais sobre especificamente harpas e taças, mas hoje nós precisávamos introduzir isso. Porque nós precisamos fazer uma análise interna. O que existe dentro de mim? Elias, meu xará está aí. Bom, Elias. O que existe dentro de mim? Adoração ou tradição? Porque se nós olharmos a maioria da vida dos cristãos evangélicos, alguns cristãos evangélicos são bem parecidos com o cristão católico, quando a gente fala, você é crente por quê? Ah, eu sou crente porque meu avô era, minha mãe era, eu sou, e tô aí. E aí, a transformação de vida que Cristo nos propõe, ela não é exercida porque nós estamos presos a uma tradição e não a uma vida de adoração. Sou cristão porque eu aprendi que isso é legal, que é o certo, mas a minha vida não reflete nada do que o Cristo que eu sirvo propõe para que eu viva. Vocês estão comigo? Então nós temos 30, 20 anos de evangelho, e isso não reflete em nós a característica do Cristo, do evangelho. E aí, analisando isso, eu quero compartilhar com você o Evangelho de Marcos, capítulo 7, do 6 ao 9, que diz assim: Ele respondeu: Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito. E aí ele reflete o que está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E ele continuou: Vocês sabem muito bem rejeitar o mandamento de Deus para praticar a tradição de vocês. Cristo aqui está condenando uma série de pessoas que parecem adorar, mas na verdade são religiosos por tradição.
Cristo está falando sobre um culto que é dado, só que não é um culto que provém do coração, é um culto que provém apenas dos lábios. É como se viesse aos cultos somente porque está na agenda, ou está na escala, ou porque sabe que domingo é dia de culto. Que nem eu vi uma vez na placa de um lugar. Domingo sem vir para a igreja é uma semana sem Deus. Eu falei, ué, uma tradição, né? Como assim? Então a pessoa tem medo, né? Eu vou para a igreja domingo, senão minha semana eu vou ficar sem Deus. Deveria ter tirado uma foto quando eu vi. Aí está falando, Cristo está fazendo uma denúncia aqui. Vocês fazem cultos que vêm dos lábios, mas o coração está longe de mim. No versículo 7 ele fala que o vosso culto é vão, é à toa, não faz sentido. Ele fala que nós estamos seguindo ensinamentos humanos por tradicionalismo, mas não por intenção de arrependimento, de adoração, ou de louvor, ou porque amamos a Cristo. Cristo está condenando que nós abandonamos o mandamento, que existe uma rejeição aos mandamentos. Quando nós adoramos em espírito e em verdade, o nosso estilo de vida ele se torna exclusivo ao Senhor. São decisões tomadas que honram a Deus. São frases faladas que honram a Deus. São ações feitas que honram a Deus. O estilo de vida de um verdadeiro adorador, ele se preocupa, eu estou agradando aquele que me criou? Vocês estão comigo? Satanás, ele tem um foco. Satanás, ele tem um objetivo desde a criação, Gui. Abandonar a adoração, fazer com que o homem abandone a adoração a Deus, para que ele se torne um adorador de si próprio. Abandonar a adoração, que é para Deus, para que o homem se torne um adorador de si próprio. Em Gênesis, a estratégia foi essa, ele desviou a adoração de Adão para si próprio, de Adão e Eva. Em Gênesis capítulo 3, verso 5, Satanás conversando com Eva, acontece a seguinte frase: Deus sabe que no dia que você comer deste fruto, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eu estou lendo Gênesis capítulo 3, verso 5. A tentação para Eva não era o fruto. Porque fruto por fruto tinha muitos. Então ela não olhou e ficou pensando, qual que é o sabor deste fruto? É doce, é agridoce? É molinho? Não. O que chamou a atenção de Eva foi, você vai ser igual a Deus. Você não vai mais precisar se render. Você não vai mais precisar se humilhar. Você não vai mais precisar ter ninguém tomando decisões sobre você. A tentativa de Satanás sempre vai ser fazer você pensar que você não precisa de Deus. Você vai ser conhecedor do bem e do mal. Seus olhos estarão abertos. Então a estratégia para desviar a adoração de Deus é fazer você se tornar autossuficiente. Vocês estão comigo? Então por que às vezes nós não adoramos? Por que às vezes nós não nos prostramos? Por que às vezes nós não nos arrependemos? Porque nós achamos que não precisa. Porque eu sou dono do meu próprio nariz. Porque eu tomo conta da minha vida. E aí isso afasta nós da verdadeira adoração. Satanás é tão astuto nessa estratégia, que ele tentou, Fogaça, fazer isso com o próprio Jesus. Em Mateus capítulo 4, verso 9, Satanás, na mesma estratégia do primeiro Adão, ele tenta com o segundo Adão. E ele fala, se você se prostrar, se você me adorar, eu te darei todas essas coisas.
Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ou seja, Cristo na condição humana, ele era totalmente dependente do Pai. E ele declara isso quando ele fala: eu não faço nada sem que antes eu veja o meu Pai fazer. Então, quando Satanás faz essa proposta para Jesus, ele está falando assim: você não vai precisar mais do Pai para nada, porque tudo vai ser seu. Concorda que é muito parecida com a proposta humana desse século? Você pode tudo, você vai ter tudo, e o objetivo da sua vida é ganhar, 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 conquistar, 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 ter, ser dono, ser famoso, ter poder, ter grandes números de seguidores. A proposta deste século é: você vai poder fazer tudo do seu jeito sem precisar de Jesus. A mídia prega isso, os famosos pregam isso, que a religião precisa mudar, que a Bíblia precisa ser reescrita, que é um livro antigo demais. Mas Jesus, ele dá a resposta, na qual todos nós deveríamos dar todos os dias a Satanás: afasta-te de mim. Somente ao Senhor adorarás, e somente a Ele prestarás culto. É uma decisão diária das nossas vidas. Largar mão daquilo que não é adoração ao Senhor, largar mão daquilo que não é culto ao Senhor. Quando a gente está falando de adoração, nós estamos falando algo ligado sempre ao holocausto. Elias, o que é holocausto? Holocausto era um tipo de oferta entregue a Deus, onde não sobrava nada. Era colocado tudo no fogo e queimado de ponta a ponta. Isso era um holocausto. Existiam ofertas que eram dadas, que parte era queimada, a parte não era. Mas quando se fala de holocausto, está falando: queima tudo. Queima por inteiro. Quando a gente olha o maior ato de adoração na Bíblia, não está falando nada relacionado à música, dança, artes ou coisas culticas que acontecem num culto. Um dos maiores e mais lindos gestos de adoração está sendo relatado em uma entrega. Abraão entregando a Deus o seu próprio filho. E qual que era o pedido de Deus? Era: entregue o seu filho como holocausto. Ou seja, Deus estava fazendo uma proposta para Abraão: queime seu filho por amor de mim, sem fazer com que nada sobre. Para quem não conhece a história, Deus interveio no meio, não queimou a criança, tá bom? Acalma o coração, fique em paz. Senão eu falei assim: eita, Deus mandou matar uma criança. Não, se você não conhece a história, Deus interveio no meio. Mas Deus queria ver a adoração de Abraão ao ponto de que: o que você é capaz de entregar para mim? Deus olhou para Abraão e falou: Abraão, você me adora? Sim. Então, o que você é capaz de abrir mão por mim? Você é capaz de abrir mão daquilo que você mais ama? Há 6 meses atrás, talvez eu pregaria isso com outro sentimento, porque meu filho ainda nem nasceu e eu já o amo. E eu já fico pensando: uau, entregar o próprio filho. Mas Abraão não hesitou. E aí, qual que é a palavra que Abraão solta para aqueles que trabalhavam para ele? Não vão subir comigo, vai subir somente eu e meu filho. Nós subiremos, adoraremos. Não tinha banda, não tinha ministério de louvor, não era no domingo às 10, nem às 19 horas. Era uma entrega. E isso é adoração. Então ele fala em livro de Gênesis, capítulo 22, versos 2 ao 5. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique ali como holocausto dos montes em um monte em que eu lhe indicarei. Só que ele fala, no versículo 5 do capítulo... Eu não anotei o capítulo?
Deixa eu ver se é isso. Próximo. Isso, 5. E aí Abraão disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, nós voltaremos. Então a adoração sempre está relacionada à entrega, ao holocausto, a abrir mão, a queimar. Se existe algo que eu amo muito, se existe algo no qual eu não fico sem, se existe algo no qual a minha percepção de vida muda totalmente se eu não tiver aquilo, é exatamente isso que eu devo entregar ao Senhor como sacrifício, para dar minha adoração. Porque nada pode tomar o lugar de Deus no centro do nosso coração. Então se a sua adoração está sendo atrapalhada por causa do seu trabalho, queime. Se é por causa do dinheiro, queime. Se é por causa dos amigos, queime. O que está atrapalhando você de prestar uma adoração verdadeira, sincera, íntegra e integral ao Senhor? Se isso está te atrapalhando, queime. É o celular, é Netflix, seja o que for. E eu estou falando de modo figurado, vocês estão entendendo, certo? É abrir mão, é deixar para lá, é diminuir, é colocar uma agenda na qual eu coordene melhor o meu tempo para que a minha adoração não seja fraca, ou que a minha adoração não seja verdadeira ou legítima, mas seja apenas por tradição. Não tem como falar de harpas e taças sem falar que você precisa queimar algumas coisas, que eu preciso queimar algumas coisas. Porque se harpas são adoração, louvor, e taças são as intercessões do santo, para eu adorar, para eu orar, eu vou precisar queimar algumas coisas. Eu vou precisar abrir mão de alguma coisa. E são esses adoradores que o Pai procura. Lucas capítulo 7 fala sobre uma mulher. Lucas capítulo 7, 37 a 38, eu vou ler. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos a sua cabeça, beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Aqui nós estamos falando de uma mulher que pegou 1 ano de trabalho, comprou o perfume mais caro e queimou. E entregou. E enquanto ela entregava 1 ano de trabalho a Jesus, ela não falava aquilo: ai, vai me faltar água, ai, vai me faltar a luz, ai, vai me faltar o prato. Não. Enquanto ela adorava e ela entregava 1 ano de trabalho, ela chorava, beijava os pés de Jesus. Adoração. Você vai ter que queimar alguma coisa para que o seu coração queime por Jesus. Você vai ter que queimar algo que você ame, para que o seu amor por Jesus comece a queimar. Eu acho que a gente está queimando pouca adoração, mas é porque nós estamos abrindo mão de poucas coisas. Não queremos abrir mão de tempo, não queremos abrir mão de lazer, não queremos abrir mão de nada para alguém que abriu mão da própria vida por nós. E aí, a gente tem a leve impressão de que levantar a mão no culto e chorar é o suficiente para sermos adoradores. Não. E uma vez eu estava falando para o Ministério de Louvor aqui: não se iluda achando que sua adoração está subindo ao céu porque alguém na igreja está chorando. Às vezes tem alguém chorando porque a música, o louvor que você está cantando lembra o ex que largou e a pessoa: ai meu Deus, meu namorado amava essa música. Esquece, mas queime.
Você tem que saber que a sua adoração é legítima e verdadeira. E a reação da igreja vai ser se ela também estiver queimando e se ela também estiver ardendo ao Senhor. Então eu preciso queimar algo. Não porque Cristo precisa. E não estou falando de salvação, amém? A salvação é pela graça, é dom gratuito de Deus. Eu estou falando porque se nós não abrirmos mão de algumas coisas para ter momentos de intimidade com o Senhor, a nossa fé vai ser rasa demais. E isso envolve muitas coisas. Por exemplo, todo mundo, se você não passou, você vai passar por uma situação em que é somente você e Deus. E ponto. Você não vai ter ninguém para te ajudar, você não vai ter ninguém para falar com você, você não vai ter ninguém para estender a mão. É você e Deus. E essa vitória sobre essa situação vai depender do quanto você está intimamente ligado com Deus. Mas esse intimamente ligado com Deus não vem de uma vida onde nós passamos 23 horas e meia do nosso dia de 24 horas fazendo qualquer outra coisa menos estando com Deus. É impossível ter intimidade sem ter relacionamento, sem ter contato diário, sem conversar, sem passar tempo junto. Não existe, Rafa. Mas todo relacionamento íntimo, para ter essa proximidade, eu vou precisar abrir mão de algo. Eu vou precisar falar não para alguém. Eu vou precisar falar não para alguma coisa. Eu vou dar um exemplo, o casamento, que é um ápice da intimidade. A minha agenda e a da minha esposa é muito cheia. Vocês sabem disso. Muita coisa. E se a gente deixar, tudo toma tempo da agenda e nós não temos tempo para nós. Então nós tomamos uma decisão. Pegar um dia da semana em que nós não agendamos nada. A minha agenda é para minha esposa, a agenda da minha esposa é para mim. Ah, Elias, tem compromisso esse dia? Tenho, meu filho. Não marco nada. Porque se eu não falar não para outras coisas, eu perco aquilo que é essencial. Vocês estão comigo? O que você está precisando falar não para colocar o Senhor no seu dia a dia? O que está tomando demais o seu espaço? Que você tem que falar não, que você tem que queimar, para que você tenha tempo de intimidade com o Senhor. Vocês estão comigo? Quando nós falamos de Eliseu, um profeta que foi chamado pelo Senhor, e nós temos aquela música que eu gosto muito, que fala: e eu me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças. Essa mesmo, João. Obrigado, meu filho. Está falando justamente do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele recebeu um chamado de servir ao Senhor. Eliseu, num tempo de seca, Eliseu era próspero, pelo que nós entendemos no contexto histórico, num tempo em que ninguém tinha nada, o cara tinha um monte de boi. Tinha boi, tinha terra, tinha seus pais. Mas quando Deus fala para ele, bora, ele fala, bora, Deus. Quando o profeta fala, você vai comigo, sabe o que ele faz? Ele pega a junta de bois, o seu trabalho, a sua prosperidade, o seu dinheiro, ele pega isso e taca fogo. Ele olha para os pais e fala, beijo mãe, beijo pai. Estou indo para algo que é muito mais forte, para algo que é muito mais soberano, para algo que é eterno. Eu fui. E ele queima justamente na proposta de que eu não preciso mais disso, porque eu vou queimar para que eu não seja tentado a olhar para isso de novo. A gente faz alguns planos com Deus, Gabs, e a gente deixa as coisas para ter um plano B. Sabe? Eu vou fazer isso, mas se não der certo, eu volto a fazer as outras coisas. Quando ele queima as carroças, é porque a vida com Deus não tem como dar errado. Eu vou queimar tudo, não vou ter para onde voltar. Vamos afundar os barcos, porque eu não quero voltar a pescar peixes, me tornarei pescadores de homens.
Então uma vida de adoração é uma vida de renúncia, sem olhar para trás. Você tomou um passo, entregou sua vida para Jesus, faça isso por completo. Você tem uma vida muito curta aqui nessa terra para ficar em dúvida se você quer de fato Deus ou não. E aí a gente fica num muro em que a gente nem serve muito a Deus, nem serve muito ao mundo. Aí a gente nem desfruta do mundo, que não tem nada para desfrutar mesmo, é só porcaria, mas também nem vive a profundidade de uma intimidade com Deus. Então a gente nem se larga com os porcos e come logo as lamas que tem que comer, mas também não aproveita o maná celeste. Porque a gente quer um pouquinho da bolota, um pouquinho do maná, um pouquinho da bolota, um pouquinho do maná. Larga a mão disso, para que você possa viver as grandes bênçãos daquele que adora ao Senhor. Vocês estão comigo? Adoração quer dizer holocausto. Holocausto é sacrifício. Sacrifício é morte. E aí a gente começa a viver aquilo que Gálatas capítulo 2, verso 20 nos relata. Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Gálatas 2, 20, filho, obrigado. Estou crucificado com Cristo. Se eu estou crucificado com Cristo, logo eu estou morto. Se eu estou morto, tudo que vier de Cristo é lucro. Porque eu não preciso mais, morto, ele não tem mais do que abrir mão. Você já pensou? Se hoje eu, Elias, for embora daqui, já era, já foi. Não tem mais nada. Tudo vai ficar para trás. Tudo vai ficar para trás. Minha casa, meu carro, minhas roupas, tudo vai ficar para trás. Então, se eu estou crucificado com Cristo, se eu estou morto, logo tudo já ficou para trás. Nada mais é importante. Meu trabalho não é importante. Meu dinheiro não é importante. Minha casa não é importante. Meu carro não é importante. Porque eu já morri. Então viva uma vida de quem já morreu. Por quê? Porque eu estou crucificado com Cristo. Assim, logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, aquilo que é importante para Ele deve ser importante para mim. A vida que agora vivo no corpo, eu não vivo mais no corpo. Presta atenção. A vida que eu vivo no corpo, eu não vivo mais no meu corpo, porque meu corpo já não importa mais. Vivo aonde? Na fé. No Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Adoração é holocausto. Holocausto é sacrifício. Sacrifício é morte. Não existe nenhuma possibilidade de ser um adorador se não amar profundamente ao Senhor acima de todas as coisas. Existe uma Bíblia, a mensagem. A interpretação dela é um pouco ampla e talvez não tenha aí, eu acho. Mas em Lucas capítulo 14, verso 33, na versão a mensagem, diz assim: se não estiverem dispostos a renunciar até o que é mais importante na vida de vocês, sejam planos, sejam pessoas, não estão preparados para ser meus discípulos. Põe nessa versão na NVI, que deve ser a mais, que diz assim, na versão mais conhecida: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. E aí quando você expande esse tudo, e aí eu fui na mensagem para ver uma visão mais ampla, ele fala: se você não está disposto a renunciar até o que é de mais importante na sua vida, seja planos, seja pessoas, não está preparado para ser meu discípulo. Então a característica maior de um discípulo adorador é abrir mão de tudo. E aí a gente coloca a nossa vida na balança e pese você mesmo. Até onde estamos sendo adoradores? Então, se Cristo vive em mim, a minha vida passa a ser a vida de Cristo. E como que Cristo vivia? Obediência, amor. Jesus transformava o ambiente que ele estava. E por último, que eu estou correndo por causa do tempo, Jesus trazia o céu para a terra.
Um verdadeiro adorador, ele anda de uma forma na qual ele traz o céu para a terra. Ele traz a manifestação do céu para a terra. Seja com música, seja com dança, artes ou qualquer outra coisa. Porque eu gosto muito de falar isso porque música, dança e arte não é somente as pessoas. Eu quero deixar isso muito fixado na sua cabeça. Não é só isso que é adoração, ok? Porque um bom cantor, um bom músico, um bom bailarino sem Cristo é somente um cantor, um artista e um bailarino. Uma bailarina. Então não são só isso que é adoração. Mas adoração é tudo que eu faço em renúncia para Deus. Então eu trago e manifesto o Deus que eu sirvo por onde eu vou. E aí nós trazemos uma adoração, uma linguagem de adoração do céu para a terra. Eu estou terminando. E qual que é essa adoração? É justamente o que o Tiago leu, sem combinar, sem nada. Apocalipse, capítulo 4, verso 6, verso 11. Apocalipse, capítulo 4, verso 6 ao 11. Está falando assim. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como um cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro se parecia com um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto de homem. O quarto parecia uma águia em voo. Aqui estamos falando de uma visão na onde? No céu, ok? Cada um deles tinha 6 asas, era cheio de olhos, tanto ao redor como por debaixo das asas. Isso daqui dá muita explicação, mas nós não vamos aprofundar nisso hoje. Venha nos próximos cultos, por favor. Dia e noite repete sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é, que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostram diante dele, diante daquele que está assentado no trono, e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: 11. Digno és tu, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas, por tua vontade elas existem e foram criadas. Então, qual que é a linguagem do céu? Qual que é a linguagem da adoração do céu que nós devemos viver na terra? Todos os dias. Primeiro, exaltação à santidade. Os 24 anciões e os seres viventes declaram: Santo és tu, Senhor. Eles começam exaltando a santidade. Então, durante todos os dias, nós precisamos: glórias a ti, Senhor. Toda honra a ti, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Adorando a santidade do Senhor. E o que mais eles fazem, que nós, adoradores, devemos fazer? Se render, se prostrar, reconhecer a nossa pequenez diante do Deus que é grande, e entender que tudo que temos e somos e fazemos, nada teríamos, seríamos ou faríamos se não fosse por Ele. E o terceiro, como o Tiago já falou: tire suas coroas. O que são as coroas? É tudo aquilo que eu tenho por poder, tudo aquilo que eu tenho por prioridade, tudo aquilo que eu tenho por tesouros. Quando eu falo de coroas, a gente está falando de títulos. A gente está falando de alguém que é importante. Então você adora o Senhor, você se humilha e tira toda a sua importância diante daquele que de fato é importante. Nada mais. Meus títulos, minha fama, meu cargo no trabalho, minha posição social, meu cargo eclesiástico, nada disso mais importa. Isso são coroas que o mundo dá, que nós recebemos, mas nós abrimos mão disso, porque essa é a adoração do céu. Amém? Poderíamos falar de Pai Nosso também, que é uma oração que exalta a santidade, traz rendição e lança a mão de coroas também, mas deixa para os próximos
cultos. Mas o foco aqui que eu queria trazer é: nós precisamos viver uma vida de adoração, renúncia, holocausto, sacrifício e morte, para que nós nos tornemos verdadeiros adoradores e assim vivermos harpas e taças. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar por essa palavra. Domingo tem Santa Ceia e nós daremos continuidade sobre harpas e taças. Mas daqui até lá eu quero que você se confronte a perguntar para Deus: o que você precisa queimar? O que eu preciso queimar, Senhor, para te ouvir mais? O que eu preciso queimar, Senhor, para estar mais perto de Ti? Há quanto tempo, Senhor, eu não ouço mais o Senhor na intimidade do meu quarto como antes? Há quanto tempo, Senhor, eu não me esbaldo em lágrimas chorando aos Teus pés? Há quanto tempo eu não abro mão de algo extremamente significante para mim, por amor de Ti, ou por amor daqueles que o Senhor ama? O Senhor está falando para nós: entregue seu tempo, entregue os seus tesouros e entregue os seus talentos. Essa é uma mensagem também que eu estou montando-te: talentos, tempo e tesouro. Coisas que nós precisamos entregar ao Senhor. Se eu tenho tempo, esse tempo é do Senhor. Se eu tenho talento, esse talento é do Senhor. Se eu tenho um tesouro, esse tesouro é do Senhor. Essas são as minhas coroas e eu entrego elas para Cristo, como gesto de adoração, como gesto de rendição. Porque nada mais importa aqui, nesse nosso tempo finito e limitado. Nada mais importa aqui, nesse tempo curto, diante daquilo que viveremos na eternidade. Tiago falou algo que me marcou demais. Ele falou que nós passamos por alguns sofrimentos aqui na terra, porque essa é a única oportunidade que nós temos de entregar uma adoração no meio da dor. Foi isso, né, Ti? Nós estávamos conversando. Porque no céu não existe dor, não existe lágrima, não existe choro, não existe angústia. Então lá nós adoraremos em prazer ao Senhor. Mas nós temos aqui 80, 70 ou menos anos para entregar uma adoração tão legítima que ela não se cessa em meio à dor, que ela não acaba em meio às lágrimas, que ela não para em meio ao luto, ou em meio a uma traição, ou em meio a algo que me machuque. Essa é uma oportunidade gloriosa que eu tenho de ser um adorador em uma fase difícil da vida. Essa é uma oportunidade gloriosa que eu tenho de queimar algo para Deus, porque no céu tudo já é dele, tudo. Então aqui na vida é a única oportunidade que eu tenho de ter algo que o Senhor me deu e falar para Ele: tô de volta, Senhor, é teu. Porque no céu tudo é dele. No céu não precisa queimar nada, Ti. No céu não precisa abrir mão de nada. No céu eu não adoro em meio à dor. No céu não tem dor. Então honre ao Senhor nesta vida que você tem, limitada, finita, doída e triste. Mas entregue, queime o holocausto, queime a adoração. É do Senhor, é o ensaio para a eternidade. É o ensaio para eu adorar com os anjos, com os 24 anciões, com os 4 seres viventes. Essa é a oportunidade. Vocês estão comigo? Vamos adorar ao Senhor. Vamos fazer uma oração em adoração. Nessa oração nós vamos exaltar ao Senhor. Nós vamos nos prostrar, nos arrepender, e nós vamos entregar nossas coroas a Ele, amém? E depois nós vamos louvar. Feche seus olhos, curva sua cabeça, levante suas mãos. Pai, nós estamos aqui como adoradores, como servos, como discípulos, querendo queimar as coisas para o Senhor.
Primeiro nós exaltamos a tua santidade. Primeiro nós declaramos que o Senhor é bom, que o Senhor é Deus, digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor. Tu és digno de exaltação. Digno é o Cordeiro de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Digno de ser adorado o Criador dos céus e da terra. Arabacana, alabaçarabá. Diga a palavra de exaltação a Ele. Essa é a sua oportunidade de adorar. Em meio à dor, em meio às lágrimas, em meio à provação. Então, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Diga a palavra de adoração a Ele. Te exaltamos, Cordeiro Santo de Deus. Porque é o Senhor toda a glória, porque dEle, para Ele são todas as coisas. Tu, Senhor, é digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Aquele que está sentado no trono, ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Tu és digno de receber o livro, abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povos e nação. Ah, Jesus, e em meio a essa adoração, nós nos rendemos e reconhecemos nossa pequenez, reconhecemos quão pequenos somos e pedimos perdão, Senhor. Nos perdoe, porque nós somos egoístas, não abrimos mão do nosso tempo, não abrimos mão dos nossos talentos, não abrimos mão dos nossos tesouros. Nos perdoe, porque o Senhor abriu mão de muito mais por nós. E Espírito Santo, nós te convidamos a nos ensinar. Ensine-nos, Pai, a abrir mão daquilo que precisamos abrir para render uma adoração genuína e verdadeira diante do teu altar. Lançamos mão de nossas coroas, lançamos mãos de nossos títulos, lançamos mãos, Pai, de tudo que somos, de nosso orgulho, de nossa ganância. Nós nos rendemos aos teus pés, Jesus. E nos entregamos a Ti, em tudo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia.